Vamos, nesse vídeo de hoje, falar para vocês sobre a contratação temporária no serviço público. Na Câmara Municipal, na Prefeitura Municipal, como que funciona essa contratação temporária de servidores. Nós temos os servidores efetivos, nós temos servidores comissionados e, eventualmente, existe a contratação temporária. Essa contratação temporária, ela é autorizada inicialmente pela Constituição Federal. Se nós pegarmos o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, nós vamos ver que lá diz o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, a lei determinará ou estabelecerá. Qual lei? O legislador autorizou esse tipo de contratação e deixou para que cada ente federal, municipal e estadual regulamentasse por uma lei própria esse tipo de contratação. Então é muito usual no serviço público, às vezes, eu precisar de uma contratação emergente para acudir uma situação localizada. Por exemplo, um professor que sai de férias, não tem alguém para substituir, eu tenho que fazer uma contratação temporária. Eu quero fazer um censo, né, de IBGE, tenho que contratar pessoas para auxiliar nesse levantamento na cidade. O servidor que às vezes sai para se candidatar a um cargo político, eu tenho que substituir, eu não tenho gente disponível no meu quadro pessoal, eu vou fazer uma contratação temporária. E existe essa contratação também, a gente vê muito nestes programas, ou neste programa federal do ESF, Estratégia da Saúde da Família, que os municípios mantêm com a ajuda do governo federal. Então, em determinadas situações, é feita essa contratação temporária. Em outras situações, tem municípios que já fizeram concurso até para efetivar essa situação, porque ela se tornou uma situação já consumada. Esse programa pegou, né? Não é isso? Muito bem. Então, a lei municipal, ela vai definir, você pode ter uma lei municipal para os servidores do município e uma lei para a própria Câmara, quando quiser fazer esse tipo de contratação. Ela vai definir as hipóteses de contratação, ela vai definir o prazo de duração do contrato, ela vai definir as hipóteses em que esse contrato pode ser rescindido e outras questões que talvez sejam de interesse, vai fixar o valor da remuneração, a jornada de trabalho da pessoa, não é isso? Então existe essa previsão no próprio contrato. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: esses contratos, eles podem ser rescindidos antecipadamente? Porque nós sabemos que no vencimento venceu automático, está rescindido, acerta os direitos do contratado e tudo bem. Mas no decorrer de um contrato, por exemplo, um contrato para vigorar por 6 meses, depois de 2 meses eu posso rescindir? Eu preciso, para rescindir, instaurar procedimento administrativo, e aqui eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto. Primeiro, eu entendo que é desnecessária a instauração de procedimento administrativo na rescisão antecipada, quando deixa de existir o interesse público para a contratação deste pessoal que está contratado. Eu tenho o direito de fazer a rescisão. Por que eu vou continuar com o contrato se já terminou essa necessidade de interesse público, necessidade excepcional que a Constituição faz? Mas eu acho que eu tenho que colocar isso numa cláusula no contrato, que o contrato é de 6 meses, podendo ser prorrogado antecipadamente, em caso de não permanecer mais aquela necessidade de excepcional interesse público. Eu não preciso mais dessa pessoa que eu contratei. Eu fiz uma previsão aí de 6 meses, achando que ia precisar de 6, mas não preciso.
Nessas hipóteses, eu entendo que não precisa ter o processo administrativo para a rescisão do contrato. Todavia, em outras hipóteses, é necessário que eu faça um processo administrativo. Nessa primeira hipótese que eu disse que quando extingue ou acaba essa necessidade excepcional, eu, através de um despacho fundamentado, eu posso pôr fim neste contrato. Seria a rescisão unilateral. Nas outras hipóteses, quando acontece algum fato ou algum ato praticado pelo contratado que causou um certo impacto administrativo, que se equipara, por exemplo, a uma infração disciplinar dos servidores públicos constante do estatuto, aí sim eu tenho que fazer um processo administrativo. Porque nessas situações, às vezes eu vou ter que aplicar alguma penalidade ao contratado. Vamos supor uma hipótese de desvio de dinheiro público. O contratado estava na prefeitura, no município, na Câmara trabalhando, e houve um desfalque de dinheiro público que ele é acusado de ser o autor dessa situação ou desse ato. Isso precisa ser apurado. E outras situações correlatas envolvendo o servidor público, uma lesão corporal, um crime acontecido ali dentro da administração envolvendo, às vezes, o servidor, não é? Ou, às vezes, uma agressão física ou que ele pode ter tido contra terceiros que frequentam a administração, contra os próprios servidores, contra os seus chefes hierárquicos, alguma questão de insubordinação. Então, esse tipo de coisa eu entendo que precisa ser apurado, porque tem consequências. E se eu não apurar, como é que eu vou aplicar esse tipo de consequência? Então, eu acho prudente que nessas situações nós façamos aí o processo administrativo. Forma-se uma comissão, apura-se de forma sigilosa o ocorrido, e ao final, se for o caso, aplica-se uma penalidade a esse servidor contratado. Esta penalidade pode ser de cunho administrativo, pode ser cível, pode ser criminal, aí eu vou ter que remeter cópia dos autos ao Ministério Público, apuração, ou a quem de direito. Então, nesse caso, é necessário, porque senão o servidor vai na justiça e ele pode ser até reintegrado, dependendo da situação. Eu não posso, por exemplo, rescindir o contrato de forma unilateral, por um motivo até justo, mas sem processo administrativo, e colocar alguém no lugar desse servidor contratado. Porque senão ele vai na justiça e vai conseguir ser reintegrado. Então, existem essas hipóteses. Havendo motivo justo, eu devo instaurar sim, até pelo fato de que se eu vou continuar precisando desse trabalho, vou ter que demitir ou rescindir o contrato, um desses contratados, para colocar outro no lugar, tem que haver o processo administrativo para justificar o porquê da sua rescisão. Agora, naquela hipótese em que acabou, não existe motivo mais, não existe razão de interesse público mais que justifique a contratação, eu vou simplesmente fazer um despacho fundamentado e rescindir de forma unilateral este contrato. É assim que deve ser. Tem muita gente que arrisca, faz, rescinde, acabou, não é bem assim. Você pode ter problema. Como é que você vai mandar uma pessoa sem justificar o motivo e coloca outro no lugar dela para complementar aquela vigência daquele contrato? Então tem que ter um motivo justo, tem que se apurar mediante provas, documentos, testemunhas, dar o direito contraditório ao servidor, fazer um processo sigiloso, no final ter uma decisão do prefeito, do presidente da Câmara, ou a quem ele tenha, porventura, delegados
delegado poderes para decisão. Então esse é um assunto que eu trago hoje para vocês sobre rescisão antecipada de contrato temporário. E quero chamar a atenção sobre esses tipos de contratos, que é uma exceção à regra. A regra é concurso público. Eu não posso ter um contrato no meu município por vários e vários anos, como ocorre em muitas administrações. Está errado. É ruim para o contratado, porque ele não tem uma segurança no serviço público, ele não tem a estabilidade que o efetivo tem. É ruim para a administração, que não vai poder ter aquele servidor que às vezes contratado é bom no seu quadro, porque não fez concurso. E mesmo para contratar temporariamente, o outro ponto importante que precisa ser observado, tem que ser mediante processo seletivo. Eu posso estar precisando da contratação, mas eu não posso escolher contratar A, B e C. Não, tem que fazer uma seleção, um processo de seleção, que seja através até de currículo, não interessa, mas tem que haver um critério para se saber e para se justificar porque se contratou D, E e F e não A, B e C. Porque senão, se eu puder escolher, eu estaria ferindo o princípio constitucional da legalidade e da impessoalidade, previsto na Constituição Federal, no seu artigo 37. Então, essa questão eu quis trazer hoje, porque eu recebo muita consulta nesse sentido. Contrato temporário precisa de processo administrativo para rescindir? Depende, aí tem que analisar esses dois pontos. Se for por falta cometida pelo contratado, tem que ter processo administrativo. Agora, se foi porque cessou aquela necessidade urgente que eu tinha, e eu pus uma previsão no contrato nesse sentido, que a rescisão pode ser feita de forma antecipada quando cessar esta necessidade, eu posso rescindir normalmente sem processo seletivo, mediante um despacho fundamentado, que é uma decisão, e nós sabemos que toda decisão tem que ser fundamentada. Esse é o ponto que eu deixo para vocês hoje, para reflexão. Tá? Vocês não vão achar muita coisa na jurisprudência sobre isso, não. Até porque não é comum se ter processo administrativo em contrato temporário, porque a regra é que esse contrato tenha vida curta e que normalmente nós não estamos vendo. Nós temos visto vários contratos temporários ocupados por pessoas cujas atividades são inerentes àquelas atividades permanentes, atividades de cargos efetivos, que ainda não tiveram as suas situações regularizadas. Por quê? Por falta de concurso público. Muitos prefeitos, muitos presidentes de Câmara não gostam de fazer. Vai tocando enquanto puder, porque isso aí, de forma politicamente falando, não é talvez interessante. Abre um concurso público, aquele pessoal que estava lá com o contrato não passa, tem que rescindir com todo mundo para nomear os novos aprovados em concurso, que muitas das vezes não é da ala do prefeito, não agrada o prefeito, e por aí vai. Então esse é o assunto que eu deixo para vocês hoje. Rescisão antecipada de contrato temporário. Existe a possibilidade, dependendo de cada caso. Quero agradecer você que acompanhou a gente até agora, neste vídeo de hoje. Você que já está inscrito no nosso canal, nosso muito obrigado. Você que está chegando agora, vai aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like para você se juntar a nós e para que o nosso canal fique cada dia mais forte. Espero vocês no meu próximo vídeo, se Deus quiser.